O objetivo do nosso trabalho aqui é falar sobre a sala de aula, experiências da sala de aula. Experiências que podem ajudar a compreender melhor a nossa prática de professores. Vamos falar do ensino de matemática, em especial, para crianças pequenas, para as primeiras séries do ensino fundamental, pelo menos no início, e queremos também, às vezes, confrontar um pouco dessa prática com teorias e ver como que as teorias podem ajudar no trabalho do professor, sempre visando aperfeiçoar este trabalho. Sistema de numeração e as operações. Essas letrinhas que definem o sistema de numeração, quer dizer, esses símbolos de 0 a 9, foram criados há bastante tempo e eles vêm servindo, né, de base para a matemática nos últimos séculos. Também são símbolos universais, usados por todos os povos hoje em dia, né? Bom, com esses símbolos a gente consegue representar quantidades as mais variadas, agrupadas, por exemplo, no conjunto dos números naturais. Então, a gente representa os números naturais com esses algarismos, mas a gente representa também os inteiros. Os inteiros são os números naturais mais os negativos, né? Os números naturais e os números inteiros são associados em um conjunto maior, que é o conjunto dos racionais. E aí entram também as frações, os decimais, as dízimas periódicas. Todos esses números fazem parte dos números racionais. Mas não paramos por aí. Depois dos racionais, foi criado mais um outro conjunto, chamado os números irracionais, para contrastar com os racionais. A diferença é que os irracionais, eles são dízimas que não são periódicas. Representados na maneira decimal, eles vão repetindo os algarismos indefinidamente e sem voltar a uma sequência, a uma mesma sequência de algarismos, como acontece nas dízimas periódicas. O número π é um exemplo, a raiz de 11, a raiz de 5, são todos números irracionais. Então, irracionais mais racionais, nós temos os números reais. Mas não paramos por aí também. Atualmente nós temos agora o conjunto dos complexos. Então, os números complexos, eles incorporam, além dos números reais, as raízes de números negativos. A raiz quadrada de -1 é a representação principal, né, mais acessível dos números complexos, e ela adquire, né, ela é representada pela letra I. Então, é uma parte da matemática também bastante complicada. Nós não estamos aqui para falar dos números complexos, dos conjuntos dos números. Nós estamos querendo destacar quão importante é o sistema de numeração que a gente usa, quão poderoso ele é, né, que ele representa todos os conjuntos que a gente consegue pensar neles. Também representa todas as operações, desde as mais simples, né, que são as operações aritméticas, adição, subtração, multiplicação, divisão, e também as ideias mais complexas que a gente pode pensar. Aqui nós temos um exemplo, que é a equação de Schrödinger, que vai dizer, né, sobre as posições que o elétron pode ocupar no átomo. Nós também não estamos aqui para falar da equação de Schrödinger, nós estamos querendo falar de como é poderoso o nosso sistema de numeração. Bom, então esses símbolos aí, né, que nós temos de 0 a 9, eles tanto representam quantidades, quanto esse sistema de numeração representa também as operações das mais simples às mais complexas. Então, aprender o sistema de numeração é a base da aprendizagem de toda a matemática, né, e das ciências também. Bom, o nosso sistema de numeração tem história, ele é um dos perto de 30 sistemas de numeração que foram inventados. Ele foi inventado na Índia, mas foi divulgado especialmente pelos árabes. Aí a gente tem em verde, né, um momento da cultura árabe, né, da história da cultura árabe, que era bastante expandida nessa época. Ela vai até a Península Ibérica, né, e passa lá de perto da Índia.
Então eles aprenderam esse sistema com os indianos. Parece que as representações na Índia mais antigas que tem são mais ou menos do ano 500. E os árabes, né, eles pegaram esse sistema e desenvolveram e evoluíram bastante a matemática. Por isso que é um sistema chamado indo-arábico. Bom, embora ele tenha sido bastante sofisticado e outros também, ele prevaleceu por causa do que a gente acabou de falar, da sua capacidade de representar quantidades e as operações. Como os outros sistemas, ele também não tem uma pessoa que inventou, ele tem um conjunto de pessoas que foram trabalhando e pessoas anônimas, a gente não sabe quem foi que desenvolveu. Apesar disso, nós temos um nome especial, que é o Abu Abdullah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, que viveu entre 780 e 850 e fez o principal trabalho dele em Bagdá. Ele escreveu um livro sobre matemática, bem amplo, mas por causa da importância do livro dele, o que ele representou na divulgação do sistema de numeração, os símbolos do nosso sistema chamam-se algarismos. Olha o último nome dele, Al-Khwarizmi. Né? Então é uma homenagem ao Al-Khwarizmi, que viveu aproximadamente cento e poucos anos. Ele nasceu, né, cento e poucos anos depois de Maomé. Então a gente vê aí que o sistema, que o Império Árabe se desenvolveu muito rapidamente e o sistema foi incorporado também rapidamente pelos árabes. Bom, para dar conta do que o sistema faz, ele precisa, ele usa, né, os valores relativos dos algarismos. E aí está a complexidade escondida, que parece que não é mais complexidade para nós que somos adultos, mas para as crianças é. É que cada algarismo tem o seu valor dependendo da posição que ele ocupa no numeral. Então, o valor relativo vamos dizer assim, a chave, né, que permite que o sistema de numeração faça as operações. Tá? E nós temos outros sistemas de valor relativo. O sistema dos babilônios e o sistema dos maias, aqui da América Central. Nós vamos falar sobre esses sistemas mais adiante, em outros vídeos. Bom, quando a gente fala de crianças, é importante também a gente trabalhar com a noção de número, porque especialmente crianças que têm 5 anos, 6 anos de idade, às vezes até 7, às vezes até 8 anos, dependendo das experiências sociais das crianças, a noção de número ainda está em construção. Nós não nascemos com a noção de número. Para nós desenvolvermos a ideia de número, essa ideia tem que estar na cultura. Tá bem? Para a gente compreender, né, como é que essa noção de número joga com a aprendizagem da criança, a gente vai usar um pouco de trabalhos que já foram desenvolvidos, de pesquisas, e comparando com a alfabetização que hoje tem na escola, né, os instrumentos que os professores de alfabetização têm, a gente vê que a matemática ainda está atrás. Quer dizer, uma pessoa que trabalha com alfabetização, ela já tem noção das hipóteses, por exemplo, que as crianças têm quando elas convivem com a aprendizagem da língua escrita. Então, quais são as hipóteses que a criança faz enquanto ela está aprendendo a escrever, né? Enquanto ela está decifrando a língua escrita? Isso aí as professoras, os professores no Brasil já têm ferramentas para explicar isso. A matemática, apesar de até as pesquisas serem bem anteriores às pesquisas sobre alfabetização, ainda carece desse tipo de ferramenta, pelo menos mais explorada, mais espalhada no Brasil. Então nós vamos usar aqui algumas noções dos trabalhos de Piaget e seus seguidores. Piaget nasce em 1896, né, desenvolve seu trabalho principalmente no século XX. Ele vai publicar sobre a construção do número, por exemplo, as crianças e a noção de número, lá pelos anos 1920. Tá? Nós estamos plenamente conscientes das críticas que são feitas ao trabalho de Piaget. Nós vamos também colocar essas críticas em pauta, até para a gente entender, né, o que ele nos coloca nas mãos em termos de ferramenta e o que ele deixou como lacuna. O que é muito importante, porque aí a gente vai tomando mais consciência de como que as crianças lidam com o sistema de numeração
e como que as crianças lidam com a noção de número. Nós encerramos aqui então o nosso vídeo, que é essa introdução sobre o sistema de numeração, e contamos com vocês nos próximos vídeos. Mandem seus comentários, podem fazer as perguntas que quiserem, todos serão bem-vindos. Um abraço e até lá!